pouco tempo atrás, o comunismo era uma ameaça. Tinha medo de encontrar o comunismo embaixo da cama. Aí agora tem um velho podre laranja apoiando um ditador, cuja referência são inúmeros outros ditadores no Estado comunista, e aí o indivíduo vai lá e, não, maravilhoso, Trump, te amo, incrível. Se inscreve, fica mais lindo. Puta que pariu. Diz que o Putin pode fazer o que quiser. Tava lá ele na eleição falando isso. Eu vou deixar o Putin fazer o que ele quiser. Como se eu tivesse sendo, inclusive, barato para os Estados Unidos mais de 700 mil soldados ucranianos mortos, poupando sangue de americanos. Porque quando o Putin pegar a Ucrânia, meu irmão, aí é só o começo. É só o começo. Aliás, Polina, eu recomendo que tu assista a live do MBL que eu, o Pedro e o Ricardo fizemos ontem. Foi muito boa, principalmente na primeira parte ali, em relação ao Trump, em que o Pedro explica de modo detalhado como ele passou não somente os americanos para trás, mas os eleitores, os fãs pobres dele, com o lançamento daquela moeda, daquele coin, o Trump. Que ele passou os próprios eleitores pobres para trás. E ele não fez isso uma vez, ele fez mais duas. Com a esposa e com a moeda do filho dele, tá? Então, assim, eu fico triste porque tem gente que acha que é só um apego ideológico. Ah, eu não gosto do Trump porque isso, porque ele é americano, porque aquilo, porque ele é pró-capitalista e tal, não sei o quê. Um homem branco rico não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Na verdade, eu até tenho simpatia por homens brancos porque eu associo com meu pai. Velho branco, assim, eu penso, podia ser meu pai, né? Então, não tem absolutamente nada. Exatamente, até aumenta a simpatia, tá? E as minhas preocupações realmente elas são geopolíticas, porque o Trump, ele tá contribuindo para uma instabilidade mundial, tá? Eu realmente não acho que ele está contribuindo para evitar a próxima Terceira Guerra Mundial. Muito pelo contrário, eu acho que ele está piorando as coisas. E é muito triste porque, assim... eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. Tem umas coisas muito complicadas na minha cabeça acontecendo. Mas, assim, ó. Antigamente, a pauta do ambientalismo era defendida pelos conservadores. E por quê? Tem todo assim, o sentido, todos os motivos Conservação da natureza. Associados a isso, porque é literalmente conservação da natureza, a exaltação de uma vida no campo, bucólica, livre da poluição, da devassidão das grandes cidades, etc. Mas isso se inverteu ao longo das décadas, tá? E as pessoas, elas também tendem a achar que porque geralmente os Estados Unidos está associado com o livre mercado, com liberdade de expressão, com, eu diria que a manutenção do pacifismo mundial, né, tem a ver com essas defesas, etc, não sei o quê. Logo, qualquer presidenciável americano, ele também carrega esses valores, mas infelizmente não é verdade. Não é verdade. O Trump não é um globalista, ele não defende valores universais, muito pelo contrário, ele é um autocrata e que está começando a defender, ensejar, mais uma vez, a criação desses estados étnico-raciais. Ele não é um expansionista. Ele não é um expansionista, muito pelo contrário, quer dizer... Ele é um protecionista. Ele é um protecionista, mas eu diria que ele é expansionista em relação, pelo menos de acordo com as ameaças dele lá da janela de Overton, que eu acho que ele está estressando, de dizer que quer anexar o Panamá, o Canadá e, olha, se duvidar, o México vai junto no meio dessa história. Mas veja que, enfim, já faz muito tempo que ele está ameaçando de mandar os latinos, imigrantes, para fora do país, etc. E isso também tem outra coisa que é preocupante, porque é o seguinte: autocracias costumam estar associadas com censura, certo? Com combate à liberdade de expressão. Só que nas últimas décadas, quem agiu de modo extremamente beligerante e censurador foi quem? A esquerda. E os liberais, né? Usando o termo dos Estados Unidos e da Europa.
Só que agora parece que as coisas estão se invertendo de novo, tá? No caso, mais um outro aspecto que parece que está se invertendo. E aí nós temos a esquerda chorando e rangendo dentes que as redes sociais não são controladas, monitoradas, verificadas, as supostas difusões de fake news que devem ser punidas, e as autocracias, pelo menos no caso do Elon Musk, né, que apoia o Donald Trump, eles são os verdadeiros defensores da liberdade de expressão, inclusive também na Europa, tá? Então, inclusive um amigo meu, ele tinha trazido esse ponto para mim outro dia, e eu achei interessante ele ter justamente cutucado nesse aspecto pra gente começar a sentir o termômetro das coisas do barco virando, sabe? Das situações se invertendo em relação a defesas de determinados valores. E isso é muito interessante porque a gente tá nesse barco, vendo essa mudança acontecer agora, em tempo real. Agora as coisas estão acontecendo. E aí, nesse aspecto, é mais difícil de entender quando ela tá acontecendo, justamente porque tu tá no meio da situação. E aí, no início, as coisas ainda ficam vagas, difusas e difíceis de perceber. Diz que a broa da Coreia do Norte, o cara é legal, o cara é gente boa, tal, etc. Que o Brasil é um pedaço de lixo e não serve para nada. Ele disse isso aqui com todas as letras. Imagine o doutor Enéas vendo isso daqui e vendo deputados brasileiros indo prestar sua vassalagem, sendo feudatários de um peru velho com cor de upa-lumpa. E que o TikTok primeiro fazia espionagem chinesa, e fazia mesmo, só que agora, como ele presta serviço a Donald Trump, né, nós podemos lucrar muito com o TikTok, nós vamos tirar $1 trilhão aqui com o TikTok e tudo mais, ele vai tirando os números do rabo. Mas o que interessa não é combater a censura, é que ele tenha a hegemonia, isso já está firmando, né, os seus acordos com o Zuckerberg, firmando os seus acordos, porra de pernilongo, fela da puta. E o Carlos Fonseca trouxe uma informação importante, na verdade, informações importantes. O Trump, ele também gosta do Putin, do Kim Jong-un e do Bolsonaro. Cara, assim... Só gente legal. boa, sabe? Só gente boa. Não, assim, ó... Cara, é muito simples. Donald Trump gosta do Putin. Putin apoia a teocracia do Estado terrorista iraniano. O Irã literalmente financia grupos terroristas e facções expansionistas no Oriente Médio. E é ali que vocês vão saber que acontecem todas aquelas atrocidades. Estupro, genocídio, perseguição, censura, miséria, tudo que vocês imaginar. E ele gosta desse maldito, desse Putin há muito tempo, há décadas. Como é que eu vou achar que um cara desse é gente boa, minha gente? É impossível. Que esse cara vale alguma coisa. É carismático? É sim, com certeza, é carismático, mas é uma pessoa podre na minha percepção. Além de que ele despreza o Zelensky, a Ucrânia, que, como inúmeros outros países, foi uma vítima terrível do expansionismo e do imperialismo russo. As pessoas, tá, desses países que já foram da União Soviética têm um ódio sepulcral da Rússia e dos russos e do comunismo. Eu não consigo entender, cara. Assim, até pouco tempo atrás, o comunismo era uma ameaça. Tinha medo de encontrar o comunismo embaixo da cama. Aí agora tem um velho podre laranja apoiando um ditador Cuja referência é Stalin. cuja referência são inúmeros outros ditadores no Estado comunista, e aí o indivíduo vai lá e, não, maravilhoso, Trump, te amo, incrível. A ordem liberal do mundo tá caindo, tá ruindo, e você sabe muito bem disso. E quer saber? Eu acho que é bom mesmo. Tem que cair pra ver se as pessoas começam a dar valor pra isso.
Lembrar por que ele tem. Para lembrar por que é que tem, por que a ONU foi criada, por que a União Europeia foi criada, por que o universalismo foi desenvolvido e discutido ao longo das décadas com filósofos ocidentais e europeus. Aí vão se lembrar para que esta jossa serviu. O que é democracia, né? Para que a democracia serve, liberdade de expressão serve. Eu quero ver, depois que, assim, ó, estados, nações inteiras estiverem devastadas por causa do capricho de alguns autocratas, aí vão se lembrar. Ai, que saudade! Ai, meu Deus, que beleza, que desfrute eram os estados liberais, democráticos. Que beleza! Tão bom essa época. E assim, de certa forma também é para os liberais aprenderem, tá? Que não se abre fronteira para qualquer canalha, para qualquer ser primitivo com uma cognição baixa para entrar no seu país. Não se brinca com isso. Não tem que ficar fazendo papel de bonzinho. Não tem que ficar fazendo papel de otário para inglês ver. Ai, os oprimidos, os coitados e não sei o quê. Se o indivíduo não se ajusta, se ele não se adapta à sua cultura, se ele ameaça as mulheres na rua, se ele abusa, se ele rouba, se ele mata, vaza! Vaza daqui! Seu vândalo! Seu inepto moral! Meu Deus do céu! Aliás, eu não sei se tu sabe, Alan, não faz tempo que descobriram uma super conspiração da polícia que, ao longo de anos, não investigava e não prendia inúmeros paquistaneses que chegaram a estuprar centenas, milhares de mulheres. Por quê? Porque estavam com medo da acusação de xenofobia, de racismo. Não, cara, é impressionante. É impressionante. Me desculpa, mas assim, ó, é por isso que eu digo que eu sou uma feminista conservadora. Não se brinca com isso. Não se brinca com liberdades civis, não se brinca com liberdades individuais, com direitos reprodutivos. Não se brinca com isso. Parece que, assim, esses direitos, eles simplesmente nasceram com a gente, com a história da humanidade. Foi tudo ali, ó. Papum, perfeitinho, foi rápido, foi fácil, foi indolor. Foi muito difícil pra gente chegar até aqui. E pra manter, se duvidar, é mais difícil ainda. Porque tem que lidar com a entropia, né? As coisas, elas tendem a dar errado. A ordem das coisas é o caos. Para manter as coisas em pé, realmente demanda muito esforço. É uma energia dobrada para manter as coisas em pé. E destruir um prédio é muito mais fácil do que construir, né? Exatamente. Excelente, excelente analogia. Gostou? É aí, a grande Destruir, sim. referência a René Descartes. Curso sobre política, vieses e falácias. Descubra como os políticos te enganam com aulas sobre falácias, desvio de assunto, manipulação de memória, técnicas e debates, desonestidade intelectual, apelo à autoridade, oratória e comunicação, pensamento conspiratório, satisfação garantida em até 7 dias ou teu dinheiro de volta. Tome as rédeas da tua vida com conhecimento e sabedoria.